Boa noite, amados, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui depois de uma semana, né? Porque semana passada eu não estive presente. Na outra também não. Na outra também não, mas teve live, né, com a Sandra. E eu queria cumprimentar vocês com a paz do Senhor, dizer que hoje o tema tá excelente. Nós estamos aqui preparando para vocês algo do coração de Deus. Queria também pedir para que vocês pudessem convidar 5 pessoas, dar um print na tela e enviar para mais 5 amigos, parentes, para que eles possam também assistir essa live com um tema muito importante e apresentar a Sandra, que vocês já conhecem, dar uma boa noite a ela. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. E quando a Maria fala para vocês convidarem mais pessoas para assistirem a live, é porque a gente prepara tudo com muito carinho. É verdade. A gente ora, prepara, lê, estuda, para que essa palavra realmente possa fazer uma mudança em você. Ou se você convive com alguém que sofre dessa questão de vitimismo, de dó de si mesmo, de pena, de autocomiseração, que você aprenda conosco alguma coisa para que possa ser útil no seu convívio com essa pessoa, que você possa ajudar você mesmo nessa situação e ajudar essa pessoa que passa por isso, né, pastora? É verdade. Porque é um tema, irmãos, assim, que eu estava até comentando com a Sandra mais cedo, é um tema que a pessoa verdadeiramente precisa querer mudar, porque é cômodo, né? Você ter a atenção das pessoas, né? Estar rodeada pelas pessoas, chamando a atenção, sendo o centro das atenções e sempre se esquivando, né? Porque você joga sempre a culpa no outro. Então nós vamos falar isso com mais detalhes. É uma situação muito cômoda para uma pessoa se manter nessa situação. Muito, muito cômoda para ela. É mais ou menos assim, se eu não sou digno de ser amada, pelo menos que eu seja digna de receber atenção. Que as pessoas pelo menos se preocupem comigo. Se elas não me amam, pelo menos que elas se preocupem comigo. Aqui, Maria. Desculpa, pastora. A Késia está entrando aqui. Boa noite, Késia. A Denise, um beijo, Denise. Paz do Senhor, amados. Denise. Deixa eu colocar o óculos aqui, porque senão eu não vou enxergar nem o celular, quanto mais o nome. Neuma Rodrigues. Armarinho Luciana. A Karine Herr, amém. A Débora Fraga. Boa noite. Boa noite. Todos vocês que estão entrando. Amanda, minha filha. Amanda, beijo. Um beijo para você. Karine, graça e paz para você também, que Deus te abençoe. Amém, Karine. A todos vocês que têm nos seguido aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, assistido os cultos no YouTube, né? É verdade. E nós continuamos com a igreja funcionando de forma online. Com as atividades, Tem o culto de sábado, tem o culto de domingo, tem as lives do pastor quarta e sexta, tem a live do Ministério Infantil, tem a nossa live na segunda. O intervalo com Deus. O intervalo com Deus, todos os dias de segunda a sexta. Então você continue nos seguindo, então, no Instagram, no YouTube, no Facebook, né? Continua nos seguindo aí. Então, nós estamos esperando porque a gente quer que você convide pessoas para a gente poder estar debatendo esse tema. Muito importante e interessante também. A Letícia, que é a nossa fã número 1. Ei, Letícia! Se um dia a gente for dar um troféu para alguém que mais nos segue, por enquanto, é a Letícia. É a Letícia. Não é? A Letícia está em tudo. Letícia, glória a Deus pela sua vida. Você está no intervalo com Deus. Você está ali fiel nos cultos, na escola bíblica, tudo. Ela assiste tudo. Até o Ministério Infantil, a Letícia assiste, né? Glória a Deus, quando viu, Letícia? A Rosana fala, liga o botãozinho aqui no coração, a Letícia liga também no dela. A Ana Isabel, minha querida Isabel, Ana. saudade de você. A Cláudia Trevisan. Deus te abençoe, Cláudia. Ai, Daniele. Ei, Dani. É a Dani? Um beijo, Dani Karine. Ei, Dani. A Dani do Diego. Do Diego, não amém. É? Elisângeles. Quem mais? Eu tô esperando o pessoal da Bahia entrar. Cadê o povo pessoal? A Deise, que é da célula da pastora Beth, Deise Regina. Amém, Deise. O Gustavo, meu genro. Gustavo, muito bom você estar aqui com a gente. Boa viu? noite, sogra querida. Boa noite, genro querido. Né? Mas a gente está esperando porque é um assunto muito importante e a gente quer que você não perca essa oportunidade
de aprender um pouco, né, do que nós vamos falar aqui, da nossa experiência pessoal de mulheres, né, que já temos um pouco mais de idade, já passamos por algumas situações, e da nossa experiência com a palavra de Deus, aquilo que Deus fala sobre o vitimismo, né? Então, por isso que a gente está aguardando mais um pouco. Nós entramos um pouquinho antes exatamente para isso, para poder esperar mais pessoas. Suelen, um beijo, Suelen. Suelen, beijo, saudades. A sua família toda, viu? Em nome de Jesus. Né? Que seus pais possam se recuperar em nome de Jesus. E a sua avózinha também. É verdade. A Zélia Rezende, que também... minha cunhada linda, maravilhosa da Bahia. Beijo, sua cunhada? É. Tá vendo como é que é, né? O Gleidson também, que tá sempre nos seguindo. Nós estamos com alguns fãs que sempre estão nos acompanhando. Por Amém. Onde vamos, né, pastora? Cida, chama a Jéssica, fala com ela que ela precisa entrar para ela assistir, viu? O Luiz, chama sua mãe para assistir também, por favor. Deixa a Luísa assistir também junto com você. Fala que eu mandei um beijo para ela, tá? E Cida, manda pro pessoal aí da igreja aí que você congrega em Vitória da Conquista, né, do apóstolo Edilson. Chama o pessoal, chama as pastoras, a sua líder, chama o pessoal da sua célula de mulheres, porque vai ser muito impactante. A Elizabeth Marques. Oi, Beth. Tanto tempo que eu não vejo você, Elizabeth. Passo sempre na sua loja e lembro de você. Vejo Oi, suas Beth, roupas a paz do tão Senhor. lindas lá. Me dá vontade de entrar e comprar todas. Compra pra você abençoar ela. Tá fechado ainda. Deixa abrir, né? Em breve, em nome de Jesus, vai abrir todas as lojas. Amém. Em nome de Jesus, que todos precisamos de trabalhar, de ganhar dinheiro, de pagar nossas contas. É verdade. E a loja dela tem cada roupa tão linda, maravilhosa. Sempre passo lá e lembro ela dela. Ela tem muito bom gosto. Muito. Tudo dela é lindo, né? Quem mais tá chegando quem por mais. aí? Vão entrando, gente, pra gente poder começar. E não deixe de convidar pessoas, que é muito importante a gente estar convidando as pessoas do nosso relacionamento, seja familiares, amigos, né, o pessoal da mesma célula, Sim. da igreja, gente que você sabe que é assim, que tá precisa ser ministrado, que tá não precisando. E o Luiz Henrique o Luiz falou que não pode chamar a mãe dele porque ele está isolado, é verdade, eu sei. Ele não pode chamar a Luísa para assistir, que a Luísa está isolada, ela não pode ficar perto dele, é verdade. Então depois você grava e deixa ela ver, tá? Geovan José Oliveira entrou também. Eu não estou lembrado. Paz do Senhor, Gilvan. Que Deus te abençoe muito. Deixa eu ver quem mais. Cláudia Ruas. Oi, Cláudia. Boa noite. A Mariana. Ramasek? Que hoje eu vi um vídeo de um testemunho dela maravilhoso. Dela. Verdade. Ela precisa dar o testemunho aqui na igreja também, que vai ser muito legal, não é? Vai, com certeza. Você quer dar uma olhada? Deixa eu ver se eu conheço alguém. Quer o óculos? Quer a lupa? Não. Vamos lá. Mariana Denise já entrou. Giovan. O Luiz. O Luiz é que você tinha falado da mãe dele, né? Mãe. O Luiz, filho da Luísa. Da Luísa, sim, com certeza. Gente, mas esse tema de hoje, o vitimismo, a gente já tinha escolhido falar dele há algum tempo atrás. Porque dentro da nossa programação de cura interior, que é o que nós falamos, que nós somos do Ministério de Cura aqui da igreja, o vitimismo é uma situação muito comum, em que muitas pessoas se colocam. A pessoa sofre, embora ela tenha vantagens de se colocar como vítima, né, pastora? Mas as pessoas que convivem com ela sofrem muito também. Pela manipulação que a pessoa exerce sobre aquele outro. Exatamente. E é por isso que a gente escolheu esse tema hoje. Para você que convive com essa pessoa, que se coloca no lugar de coitado, que tem pena de si mesmo, tem aquela autocomiseração, para você saber como que você vai ajudar essa pessoa. Porque eu lendo um texto sobre isso, eu li que a pessoa que é vítima, que ela se sente vítima, ela não busca ajuda, ela busca aliados.
é aquela pessoa que ela conta o tempo todo a história dela para ver se você também fica com pena dela, assim como ela já tem pena de si mesma. É verdade. Ela não quer que alguém ajude ela a deixar de ser vítima. Ela quer que alguém seja convencido de que ela é uma vítima e que ajude ela que ela tá no certa. processo de vitimismo. Exatamente. Então é por isso que a gente está querendo tanto que vocês participem hoje, porque é muito comum isso na relação, por exemplo, de mãe e filho. Sim. Se a gente não vigia, por isso que a Relacionamento palavra de também, Deus fala pra gente conjugal. vigiar. Porque principalmente quando a gente vai ficando uma mãe mais velha, que os filhos casam e vão embora, a gente pensa assim, eles não me amam mais. Quem sabe se eu der uma de coitada aqui, falar que eu tô com uma dor nos quadros, entendeu? Eu tô com uma dor nessa cadeira, né? Ele não vai ter dó de mim, ele não me ama mais. E isso é um processo totalmente enganador, né? Porque a gente sabe que o demônio, o diabo, ele rotula a gente. Sim. Ele coloca escraviza a gente assim, nessas você é feio, você é o gordo, você é vítima, você é o sozinho, você é o solitário, você é o mal amado. Vai rotulando a gente. E rotula a gente como vítima. E por mais que a gente não seja vítima, porque sofrer todo mundo sofre, a gente passa a se sentir vítima. Eu tenho que abrir um parênteses aqui, porque sua filha, você sabe que eu amo ela demais, Qual né? delas? Eu amo as duas, mas eu tenho algo especial pela vida da Poliana, porque eu caminhei mais perto dela. Sim. E ela falou assim, ai, lindas, abraços lindas da minha vida. Ai, que lindo. Tá Não é vendo? E lindo? ela tá lá, já é quase meia-noite. Ô, Poliana, você Poliana, mora no meu coração, viu? Acordada até agora para nos assistir, Poliana. Glória a Deus, Poliana, pela Um sua beijo, vida. Poliana. Deus te abençoe muito, que você Amém. seja muito ministrado. Ó, Gleidson, obrigada. Né, tá falando que tá feliz pela minha recuperação, que eu não estava bem de saúde. É verdade, eu estava gripada, somente foi uma gripe, nós fizemos o exame, não deu nada, não estou de coronavírus. Queria, né, colocar isso aqui para todo mundo. Senão a gente não ia estar aqui assim, Senão a tão gente não ia perto. estar aqui. Então, eu gostaria de agradecer pelas orações, né? Porque eu sei que muitas pessoas oraram nessas semanas, nas 2 semanas que eu não estive presente. E assim, foi um sustento de Deus mesmo, pela oração de vocês, pela oração da Sandra e de toda a igreja. Então, eu quero agradecer e dizer que voltamos com tudo. Graças a Deus. Jesquinha, beijo, minha sobrinha linda e maravilhosa. Tá aqui. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Gente, vocês podem continuar entrando, vão continuar sendo bem-vindos. Célia Almeida. Amém. Tá? Vocês podem continuar entrando aí, que nós vamos começar a falar aqui, porque temos um compromisso com o horário, né? Mas Os comentários agora serão desativados. Mas quando estiverem faltando 15 minutos para o término, o Silas, o nosso produtor, programador, cameraman, o que mais que ele é? Ele é tudo, né? Ele faz editor. tudo. É. Que mais? Ele é uma benção. O Silas, que é a nossa equipe aqui, ele vai voltar com os comentários. Porque se você quiser fazer alguma pergunta, quiser esclarecer alguma coisa, você fica à vontade, que no final, 15 para 7, vai voltar os comentários, tá bom? Amém? Vamos começar então? Como o tema hoje é vitimismo, eu quero que, se você puder, abra sua Bíblia lá em Gênesis, que é um texto, né? É um personagem clássico que demonstra ser uma vítima. Então nós vamos ler lá o relato da queda do homem, né? Então nós vamos começar a partir do versículo 1. Está escrito assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, mas nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher, versículo 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você?
E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Versículo 11. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente. Aí vem as consequências, né, da queda de Adão e Eva pela desobediência. Vamos parar por aqui. O que eu quero trazer nesse texto relacionado a esse tema, irmãos, é o seguinte. Adão, eu não li aqui anteriormente, mas Adão, Sandra, quando criado por Deus, Deus designou funções a ele, em relação ao trabalho, em relação a proteger, a guardar o jardim, a frutificar e tudo mais. De dar a ele o domínio de escolher o nome dos animais. E quando Deus criou todas as coisas e criou Adão, e ainda não tinha criado Eva, Deus fala com Adão para que ele não coma da árvore do centro do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva, ao ser formada, obviamente, Adão passa essa informação para Eva. Então, quando acontece a queda, que a serpente vem persuadir Eva, primeiramente, e Eva cai e oferece o fruto para Adão, o que acontece? Adão, inicialmente, ele fala: não, foi a mulher que tu me deste. O que acontece, irmãos, no vitimismo? A primeira característica de quem se faz de vítima é não assumir o próprio erro. Adão não assumiu o próprio erro, porque Deus não falou primeiramente a Eva. Deus ordenou todas as coisas do jardim referente a todo cuidado, a proteção, a Adão. Eva não recebeu instrução de Deus. Quem recebeu foi Adão. Só depois que Eva foi formada. E quando Adão, ele responde isso ao Senhor, falando que foi a mulher que tu me deste, duas coisas ele fez. Além dele se esquivar da responsabilidade, ele ainda se responsabiliza a Deus por ter dado Eva como esposa. Então, olha como é característico a pessoa que se faz de vítima transferir a culpa para o outro, né? Ele não é humilde o suficiente para falar: eu errei, Senhor, me perdoa. O Senhor me instruiu, que seria o certo, né, da posição de Adão. O Senhor me instruiu e eu não obedeci, e eu realmente falhei e pequei contra ti. Como Davi fez isso e reconheceu o seu próprio erro. Por isso que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Não. O que Adão fez? Se esquivou, passou a responsabilidade para Eva. E posteriormente Eva passa para a serpente. E aí os três receberam, né, a correção da consequência do erro. Que houve a sentença para cada um deles, que eu não li, mas vocês conhecem. Então, o que eu quero deixar aqui claro? Quais são as características de quem é vítima, né, aqui? Não assume os próprios erros, que eu falei isso aqui agora. É uma pessoa soberba, porque se eu não reconheço os meus erros, né, se eu tenho dificuldade de reconhecer o meu erro, de reconhecer a minha falha e transferir isso para outra pessoa, eu estou sendo uma pessoa que é altamente soberba. A humildade passou longe, né? Porque o humilde, ele reconhece, o humilde tem a dependência em Deus, recorre a Deus, e o soberbo não. Outra situação é a imaturidade, porque a vítima, para quem reconhece, isso está tudo interligado, irmãos, porque para você reconhecer seu próprio erro, você tem que ser uma pessoa madura e uma pessoa humilde. A maturidade está diretamente ligada ao reconhecimento dos erros. Quando a pessoa bate no peito e reconhece: olha, realmente eu falhei, vocês me perdoam, né? Pede perdão como atitude de humildade, que a vítima não tem esse tipo de característica, né? Ela se posiciona com soberba, é imatura, dá desculpa para tudo, arruma desculpa para tudo. Ela nunca está errada, o outro sempre está errado. Não assume as responsabilidades, né? Isso é uma coisa também. E outra coisa que é muito forte, ela se aproveita
da mentira e da manipulação. Por quê? Se eu não reconheço que eu errei, como Adão não reconheceu, qual a característica primeira ali que demonstra? A falta de verdade, ou seja, a mentira. Ele mentiu. Ele não teria como mentir para Deus, porque Deus é Deus, sabe de todas as coisas. Mas se não fosse Deus, ele estaria mentindo. Mas ele tentou. Né? Ele tentou, exatamente. Mas se não fosse Deus, ele poderia enganar a pessoa. Se não fosse a pessoa de Deus, né? Como foi o Senhor que ele tentou enganar, porque não tem como enganar o Senhor. Então a mentira, irmãos, a vítima anda por princípios diabólicos, porque se a mentira e a manipulação está presente na característica de uma pessoa que é vítima, obviamente ela está sendo seguida por Satanás. Ela está sendo trilhada pelo reino das trevas, porque o pai da mentira é o diabo, então você está sendo filho do diabo. Eu não queria te falar isso, mas é a verdade. Você está sendo filho do diabo. Por quê? A mentira caminha com a vítima, porque se eu faço algo, eu não quero reconhecer meu erro, primeiramente. Eu estou mentindo. Eu manipulo, porque a partir do momento que eu jogo a culpa para o outro, é uma manipulação. Eu estou fazendo uma situação, uma circunstância se virar contra outra pessoa que não tem nada a ver com isso. Isso não agrada a Deus, irmãos. E muitas vezes a pessoa faz isso, ela pode fazer de uma forma proposital, mas ela também faz isso pelos traumas que ela viveu. Porque se ela se sentiu rejeitada na vida, se ela se sentiu mal amada, isso vai ser reflexo, porque ela precisa ser o centro das atenções. É uma característica da vítima. Ela precisa, a condição é uma condição existencial doentia, que ela busca, toda vez que ela faz algo errado, ser o centro das atenções, né? Porque ela precisa, aquilo alimenta o ego dela. É uma pessoa extremamente pessimista, uma pessoa extremamente que olha só para o seu umbigo, ela não olha para o próximo. Porque se ela olhasse para o próximo, segundo os preceitos de Deus, ela jamais culparia alguém inocente, né? Então isso é muito sério. Nós temos que preocupar muito com isso. Se você tem isso, né? Se você percebe que você tem essa distorção no seu caráter, você precisa buscar ajuda. Porque isso vai comprometer muito o seu relacionamento com Deus. Imagina se a sua vida com Deus é pautada na mentira, porque você não assume aquilo que você fez. Às vezes até por medo, né? Como Adão também teve medo. Ele se escondeu de Deus. Ele foi completamente confrontado por Deus. Ele sentiu medo. O medo também faz com que nós não queremos assumir aquilo que foi. E a Sandra vai explicar isso depois, da infância, que gerou lá atrás com o pai, com a mãe, e que gerou esse medo, que essa pessoa se torna uma pessoa adulta, que a vida dela é pautada pelo medo. Então ela mente, ela fala que não foi ela, porque senão, como ela foi muito punida lá atrás, isso é consequência também, né, das atitudes. Outra coisa é fugir da culpa. A pessoa transfere a culpa e ela foge, porque ela está colocando a culpa no outro. Acusar e colocar a responsabilidade na vida do outro, né? Essa pessoa é altamente carente, porque como ela quer atenção para ela, tudo gira em torno dela. Ela é uma pessoa muito carente, uma pessoa desconfiada, uma pessoa rejeitada, mal amada. São características. E às vezes você passou por isso na sua vida e você não quis passar. Simplesmente você nasceu numa família que você foi sujeito a isso, né? Mas agora que você se identificou, Deus espera um posicionamento seu. Porque até quando nós perecemos por falta de conhecimento, mas quando nós conhecemos a verdade a respeito daquele determinado tema, né, dentro da palavra, o que Deus fala a respeito disso, nós precisamos nos posicionar. Se o Espírito Santo tocar em você hoje e mostrar que você se comporta como vítima, seja 100% ou seja 10%, o ideal é que você busque ajuda. Outra coisa, vê sempre má intenção nos outros, mas não em si mesmo. Vivem dos traumas passados para justificar as maldades e os erros presentes. Então, é uma pessoa altamente infeliz, porque ela tem que viver, né? Ela vive um teatro, ela tem que o tempo inteiro tá arquitetando para que ninguém descubra que ela que falhou, por causa dos traumas, por causa do sofrimento que ela passou. Ela não quer mais ser abordada, ela não quer mais ser apontado o dedo, o erro, por tanto sofrimento que ela já passou,
né? Então, assim, esses são os principais, né, que eu falei aqui, as características. E Adão, Eva se comportaram muito dessa forma. Se vocês lerem a fundo com essa visão de vítima, vocês vão ver a questão da transferência do erro, a questão da soberba deles, a questão da mentira, da manipulação, cada um transferindo para o outro. Eu falo que é a síndrome de Adão e Eva, a síndrome de vitimismo, né? E aí a Sandra agora vai colocar outros detalhes importantes também a respeito dos traumas, né, Sandra? De infância, dessas pessoas que se tornaram vítimas ao longo dos anos, né? Que vocês não entendam mal, irmãos. Não é que a gente está aqui criticando quem é assim, porque nós estamos aqui para ajudar todo mundo a identificar e querer mudar, que é o mais importante. Porque eu creio que Deus trouxe esse tema, Deus falou com a Sandra, né? A gente colocou esse tema, porque isso existe muito no nosso meio. Acontece muito isso. E é muito fácil de identificar. E essa pessoa fica difícil de relacionar com ela. Ela é difícil de convivência. É uma canseira. Né? Então, assim, mas Deus, Ele tem uma vida vitoriosa para você. Você é vencedor e não vítima. Nós vamos falar disso depois. Então, irmãos, esse vitimismo, que o vitimismo é uma autopiedade, é uma autocomiseração. É quando eu tenho pena de mim. E para te falar a verdade, eu já vivi isso. Eu também. Já teve épocas na minha vida que eu tinha dó de mim. Eu também. Eu tive pena de mim. Mas veja bem, uma coisa é você estar vítima num determinado período da sua vida. Acredito eu que seja até natural. Que num determinado período da sua vida, de acordo com tantas provações, com tantos sofrimentos que não são natural da vida, que você sinta até mesmo pena de você quando você se olha com um olhar de fora, que você veja a sua dor, né? Uma coisa é você, em algum momento da sua vida, passar por um período assim, onde você se coloca como vítima, um pequeno período. Outra situação é quando você realmente é vítima, por exemplo, numa situação jurídica, onde a pessoa, por exemplo, sofreu um assalto. Então, juridicamente, naquele período, você é vítima. Mas aquela questão ela tem que ser levada a uma delegacia, a um júri, onde vai ser julgado aquilo ali. E é diferente dela se sentir vítima. O tempo todo. É um fato ocorrido. Fato. Exatamente. Uma coisa é eu ser vítima, igual eu expliquei. Juridicamente eu fui assaltada, então eu fui vítima. Uma coisa é eu ser vítima, a outra coisa é eu me sentir vítima. O tempo todo. É quando eu me sinto vítima, porque a vida, o próprio Deus nos avisa que na vida nós teríamos aflições. Então eu, você e todo mundo passa por aflições na vida. Mas eu posso ser vítima de alguma situação e não ficar me sentindo vitimizada com aquela situação o resto da minha vida. O que vai fazer diferença é o que eu vou fazer com essa situação aonde eu fui vítima. Se depois daquele fato eu vou vestir uma máscara de vítima e ficar uma pessoa entronizada, murmuradora, rancorosa, o tempo todo reclamando, o tempo todo somatizando dores, com autocomiseração, me colocando numa situação de menos, de que eu sou pior, de que eu mereço aquela atenção que o outro não merece. Isso é eu me sentir vítima. É bem diferente. É bem diferente. Então, vítima, de alguma forma, todos nós já fomos de alguma coisa. Talvez o seu professor uma vez tenha te dado uma nota que não foi justa e você foi vítima. Ou numa briga na escola ali o professor castigou você que injustamente e não o outro e você foi vítima. É diferente você ter sido vítima. Todos somos. A outra coisa é quando eu me sinto vítima e não faço nada para que aquela situação seja mudada. E ainda obrigo a pessoas que estão em volta de mim a reforçarem essa situação. Então, o vitimismo, a autocomiseração é aquela pessoa que o tempo todo, toda vez que ela encontra com alguém, não pergunte como você está, porque senão vai abrir um livro. Se eu digo a Maria, pastora, tudo bem? Ela vai responder, tudo bem. Porque isso é uma resposta que nós, de alguma forma, convencionamos que a gente sempre responde que está tudo bem.
Mas para o vítima, aquele que é vítima, que se sente vítima, não. Se eu pergunto para ele, tudo bem, pastora? Ah, mas não está tudo bem. Vem cá, deixa eu te contar. Aí ela vai ficar 1 hora me contando coisas que aconteceram na infância, na adolescência. Não consegue ver a parte boa da vida. Boa da vida, bela da vida. Isso. Ela sempre vai me contar o dia que roubaram o boneco dela, o dia que a professora colocou ela, coisas que já passaram, já foram resolvidas, já foram solucionadas. Ela foi vítima naquilo, mas aquilo já passou. E muitas vezes também, nós também colocamos o outro como vítima na vida. Não é só o outro que me coloca como vítima, né? Muitas vezes eu roubo, eu assalto os sonhos do outro. Eu roubo, eu assalto os pensamentos bondosos, benignos do outro. Eu também mato o outro todo dia com muitas palavras. Então, se eu em algum momento fui vítima, em algum momento também eu contribuí para que o outro também fosse vítima. Eu não sou tão inocente assim, não é verdade? Mas esse sentimento de autocomiseração, ele pode ter vários momentos onde ele iniciou. Mas como a gente sempre fala aqui, quase todas as feridas, quase todas as pisaduras, as machucaduras, elas começam do momento que você é concebido até os 6 a 7 anos. Então, muitas vezes, quando nós somos crianças, nós praticamos alguns atos, por exemplo, eu quebro este copo. E então a minha mãe, que tem menos entendimento da palavra, que não fez um curso para criar filhos, que nós não fazemos, nós vamos aprendendo com erro e acerto, a minha mãe vem e me dá uma surra porque eu quebrei esse copo, me coloca de castigo e me pune radicalmente. Então aquilo fica gravado no meu inconsciente. Da próxima vez que eu quebrar esse copo, eu não vou falar que foi eu. Porque se eu disser que foi eu que quebrou o copo, ela vai me bater de novo, vai me pôr de castigo. Então, eu vou jogar a culpa em alguém. Como já dizia a pastora Gisele, a culpa é minha, eu jogo ela em quem eu quiser. Então eu jogo a culpa em alguém e falo que eu fui a vítima. Que não foi eu quem quebrou, que ele, o meu irmão, quebrou o copo e fez tudo para me incriminar, para que eu parecesse que foi eu, embora eu estou molhada com a água do copo, mas não foi eu, foi ele, porque assim eu me poupo de sofrer as consequências. Verdade. E então eu me coloco como vítima ali e o meu irmão é que vai ser punido no meu lugar. E além de eu não ser punida, é bem provável que eu ainda ganhe um afago da minha mãe. Coitadinha, olha, você quebrou o copo e ainda tentou colocar a culpa nela. E isso, irmãos, eu trago para a minha vida. Gera um vício, um ciclo vicioso. E aí o que acontece? Eu aprendo a me comportar assim, a não assumir as responsabilidades. Eu não digo culpa, mas responsabilidades pelos meus atos e as consequências que virão daquilo. Então, eu me coloco como vítima. E uma outra situação também que reforça essa autocomiseração, pastora, é aquilo que eu falei no início. Quando eu me julgo que eu não sou uma pessoa digna de ser amada, pelo que a vida fez comigo, pelos problemas que eu enfrentei, eu passei por divórcio, os meus pais se separaram, o meu namorado terminou comigo, meu filho casou e foi embora. Coisas da vida, que acontecem na vida de quase todos. Mas eu escolho ver com outros olhos aquilo. Eu escolho olhar com olhos de vítima. Tipo assim, eu não sou digna de ser amada. Ninguém me ama. Então, pelo menos que as pessoas olhem para mim por motivo de piedade. Que elas venham me visitar porque têm dó de mim. Que elas me deem presente porque eu não tenho como comprar, que as pessoas façam coisas por mim por pena, já que elas não me amam. E aí o que acontece? Fica muito cômodo para mim, não me interessa mudar de condição, porque ali como vítima, como uma pessoa coitada, como uma pessoa digna de dó, eu acabo recebendo presentes, visitas, telefonemas, as pessoas acabam fazendo o que eu quero. E eu, que não sou nada boba, acabo vendo que eu posso tirar proveito dessa situação. E começo a manipular as pessoas para que cada vez mais elas reforcem que eu sou vítima. E eu sempre tenho que ser beneficiado. A vítima tem que ser sempre beneficiada. E quando você, e o outro pastora, prejudicado. não faz o que eu quero, eu reforço assim. Você não tem compaixão. Você não vê
tudo que eu passo, você não vê que eu tô com dor nos quartos, você não vê tudo que eu perdi, você não vê que eu não arrumo um emprego, não é porque eu não quero, é por causa da minha idade que eu não consigo um emprego. Cheio de justificativa. Milhões. Você não vê que eu não consigo um emprego porque a minha orelha é maior do que a outra. Você não vê que eu não casei porque ninguém quis casar comigo porque o meu dedo mindinho é aleijado. Sempre eu sou uma coitada e você tem que fazer o que eu quero para minimizar o meu sofrimento. Exatamente. Caracterizou bem. É exatamente isso, irmãos. E o interessante disso é que a pessoa que convive com essa pessoa que se sente vítima, não é que ela é, mas que se sente vítima, ela é uma pessoa que pisa em ovos. Já ouviu essa expressão? Já. Ela pisa em ovos o tempo todo, porque na situação de manipulação, existe uma situação de codependência, de dependência emocional. Por exemplo, a Maria está doente, a pastora. Então eu tenho que ir lá visitar ela, porque ela é muito vítima. Então, mas se eu não posso, e hoje é aniversário da minha filha, eu não posso ir lá visitá-la, mas se eu não for, ela vai me ligar e falar assim: hoje eu estou doente, você não vem me visitar. Também se eu suicidar, a culpa vai ser sua. Se eu ficar aqui sem comer, sem tomar banho, a culpa é sua, porque você não veio me visitar. Então, eu tenho duas escolhas. Cheio de gente assim. Ou eu não ouço o que ela falou e vou para a festa de aniversário, mas chegando lá, eu vou me sentir culpado o tempo todo. Assim, meu Deus, eu estou aqui me divertindo, comendo, e a pastora Maria está lá, doente, sozinha, e eu não fui lá visitar ela. Eu deveria estar lá. Quer dizer, eu vou estar numa festa, mas eu não vou me divertir. Ou então eu vou sair da festa e vou lá visitá-la e vou chegar lá com muita raiva dela. Porque eu vou saber que eu estou fazendo o que eu não queria fazer. Que ela está me manipulando. E isso vai me deixar constrangida, irritada, e eu vou acabar tratando ela mal por saber que eu estou sendo usada. E ela, vendo a forma como eu a estou tratando, ela vai se vitimizar mais ainda, o que vai me irritar mais ainda. Exatamente. Por isso que o relacionamento com uma pessoa que se faz de vítima é muito complicado, é muito delicado. Não é a palavra complicada, é delicado. E sofrido. E sofrido. E assim, todo tema, irmãos, que nós temos trazido aqui, consequências da rejeição, da falta de amor, sempre leva, né? O trauma sempre nos leva para os extremos. Ou para esse extremo de, nesse caso, de vitimismo, autocomiseração, dó de si mesmo, ou de superioridade. Então, todo o fato da pessoa às vezes não se tornar vítima, mas às vezes se sentir a pessoa também arrogante, prepotente, exatamente, altivo. Então, quer dizer, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas é para que vocês entendam que todo trauma gera extremos, né? Porque o trauma é a ausência de equilíbrio, na área determinada, né? Por causa por exemplo, da rejeição. E a autocomiseração já foi comprovado que é consequência da rejeição. Consequência, porque se eu fui rejeitado, e aquilo, a minha autodefesa é o quê? Eu preciso me sentir vista, eu preciso me sentir amada, e eu preciso chamar atenção, eu tenho que manipular, arquitetar, para que algo seja suprido, mesmo que for de uma forma distorcida e errada. Isso é um mecanismo, né, do ser humano de sobrevivência dentro desse trauma. Totalmente distorcido. E assim, a vítima, ela se torna cega. Ela mesma não se enxerga como vítima. Não. As pessoas explicam, as pessoas falam, e ela acha que a pessoa está contra ela. Se ela não fizer o jogo. Exatamente. E se chegar para aconselhar, né, para ministrar, falar, olha, você se faz de vítima, você precisa melhorar isso. A pessoa é capaz de ficar com raiva se ela verdadeiramente não quiser mudança. Por isso que eu falei que é tão delicado, porque é difícil. Não vamos ser aqui hipócritas em dizer que é fácil reconhecer que a gente é vítima, que a gente manipula, ou que a gente se auto-sabota, ou que é dependente emocional de alguém. Tudo que nós já falamos. Porque é difícil mesmo, não é fácil. E nós temos essas mazelas dentro de nós, porque nós não nascemos, nós não fomos criados com pais perfeitos. Então, todo mundo está sujeito, a algum grau está sujeito a isso.
Mas o ideal é a pessoa reconhecer. Porque geralmente a vítima não reconhece. Ela não reconhece, ela não enxerga. Ela mesma não enxerga, apesar do pai, às vezes a mãe falam, que observa isso nela. E filhos são assim, mestres para fazer isso com pai e mãe. Mas os pais e as mães também são mestres em fazer São isso também. com os filhos. O pai, eu já ouvi em aconselhamento a filha falar comigo. Olha, eu sou assim porque minha mãe me abandonou. E eu cheguei para ela, você não é assim porque sua mãe te abandonou. Você viveu essa situação, mas hoje você é assim porque você escolhe permanecer assim. Ou muitas vezes, pastora, a pessoa sente que os pais a abandonaram, mas na verdade não foi assim que aconteceu. Não trata-se de um abandono. Isso é a forma como a pessoa vê. Mas na verdade não foi bem assim que aconteceu. Eu falo de um abandono mesmo da pessoa ter sido adotada. Sim. Ela falou, eu sou assim porque minha mãe me abandonou. Só que não existe justificativa no sentido para quem quer mudança na vida. Porque se eu estivesse olhando para os meus traumas, por tudo que eu vivi, eu estava lá até hoje. Então, a pessoa contar a história, chegar pra gente contar, é válido, porque o Espírito Santo nos dirige de como ministrar na vida de vocês. Mas, ao mesmo tempo, você não pode se rotular e falar, eu sou assim porque aconteceu isso na minha vida. Se justificar pelo seu passado. Porque aí você vai paralisar nele. E como que você vai sair dele? Como você vai permitir que o Senhor... Primeiro que você está menosprezando o poder de Deus. Porque se você está presa numa situação que você acha que ela é maior do que Deus, você já está menosprezando o poder de Deus de agir na sua vida. E segundo, quando você expõe, traz à luz, é para que o Senhor venha transformar, curar e cicatrizar essa ferida. Então, irmãos, eu falo que ser curado é um desafio sim. Não é fácil. Mas é para pessoas corajosas, pessoas que... Verdade. E uma outra coisa que eu penso muito, assim, por eu já ter sentido pena de mim mesma, e por eu também já ter feito esse jogo, não só de sentir pena de mim, mas de ter vivido relações onde eu tinha que sentir pena de alguém, onde a pessoa exigia que eu sentisse pena dela, né? É que, primeiro, quando você convive com alguém que se sente vítima e que quer que você a veja como uma vítima, você tem que tomar muito cuidado para você não fazer esse jogo de se deixar ser manipulado. Porque ela quer se enxergar como uma vítima, mas você tem que lembrar que a palavra de Deus, em momento algum, fala que eu sou vítima ou que a pastora é vítima. Em momento algum. A palavra de Deus, tudo que ela fala é para exaltar-nos, por nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Então não existe isso na palavra de Deus nos tratar como uma pessoa fraca, como uma pessoa incapaz, como uma pessoa sem força para prosperar. Porque tudo que nós prosperamos, que nós crescemos, que nós damos conta, é através dele. E ele, com a E maiúsculo, ele está disponível para todos aqueles que querem isso que vem dele. Então, por mais que a vida tenha sido injusta comigo, por mais que a vida tenha abusado de mim, de você, por mais que a vida tenha nos tratado mal, o que importa é o que eu vou fazer com isso. Daqui para frente. Daqui para frente. Exatamente. E a palavra de Deus fala que tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar dificuldades, eu posso sofrer abuso sexual, eu posso sofrer injustiça, eu posso sim em algum momento ter sido vítima, mas eu posso também superar essa situação de vítima, eu posso ser forte, eu posso alcançar a vitória, eu posso ser batalhador, eu posso todas as coisas, não só as boas, eu posso passar pelas dificuldades, mas eu posso alcançar a vitória. Amém. Porque ela não vem através de mim ou de você. Verdade. Ela vem através dele, que é aquele que pode nos sustentar. E se você ler a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, você vai ver quantas promessas existem ali dentro para você.
Em quantos momentos ali, o tempo todo, não tem nenhum livro da Bíblia onde Deus não declare que Ele está com você, que Ele é seguro na sua mão, que Ele jamais vai te abandonar, que mesmo que a mãe que amamente o filho se esqueça do filho, Ele não vai se esquecer de você, que Ele tem promessas para a sua vida, Amém. Que Ele é aquele que te guarda, que te cura, que é aquele que coloca um exército de anjos junto com você, que Ele guarda a tua casa, que Ele guarda a tua família. Então, você que convive com uma pessoa que é vítima, que se sente vítima, você tem que lembrar que ela não é vítima. Que por mais que ela se coloque nessa situação, que isso é uma coisa diabólica, que é Satanás que a rotula como vítima e que a faz se sentir assim. Que, na verdade, você tem que ler para ela, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, começar a ler para ela a palavra de Deus, a colocar vídeos para assistir, lives, para ela se sentir amada. Porque ainda que os seus pais tenham te rejeitado, Deus jamais vai me rejeitar ou vai rejeitar essa pessoa que se sente vítima. Ela tem que entender que a fonte de amor é Jesus. É Jesus. É nele que nós colocamos a nossa fé. É para ele que nós entregamos o nosso fardo. Para ele que nós entregamos a nossa rejeição. É ele que cura a nossa alma, que cura a nossa carência, a nossa tristeza. Quem de nós? Você que nos ouve agora, eu tenho certeza que você tem testemunhos para nos contar de rejeição, de abuso sexual, de ter sido trocada, de divórcio, de desamparo, de ter sido demitida de forma que você julga injusta. Com certeza, comigo, com a pastora, com todos nós. A questão é que nós temos um Deus que nos cura. Amém, e é nele que nós nos apegamos. É nele que nós abraçamos para chorar no ombro dele. É ele que enxuga. Não adianta eu ficar contando para Maria, para a pastora o tempo todo, que me aconteceu isso. Eu já contei uma vez, já fui liberta, já fiz libertação, já fiz cura. Agora eu tenho que tomar uma posição. E não ficar procurando aliados cada vez mais. Não é verdade? É verdade. E muitas vezes a gente recorre às pessoas e não a Deus, né? A gente se esquece que a fonte é Ele, a fonte da cura, a fonte de nos saciar com o amor dele incondicional, a fonte de tudo que nós precisamos. Ele é o grande eu sou. O eu sou o quê? Eu sou tudo que sou. Sou tudo que você precisa. Ele é tudo que você e eu precisamos e que a Sandra precisa. É a mesma coisa quando a palavra fala, maldito o homem que confia no homem. Porque eu não posso colocar a minha expectativa que alguém vai suprir a minha necessidade de amor, de afeto. Os meus pais vão me dar amor, meu marido vai me dar amor, meus amigos vão me dar amor. Mas quem vai suprir e nunca vai me desapontar é só ele. As outras pessoas são como eu, elas são falhas. Um momento ou no outro, elas vão, de alguma forma, me negar aquilo que eu preciso. É verdade. Assim como eu também. Verdade. Então, eu tenho que colocar a expectativa nele. Não posso, toda vez que eu confiar no homem nesse sentido de achar que ele vai suprir a minha carência afetiva, que ele vai me bastar, eu vou estar com os burros na água, como já dizia minha mãe. Com certeza. Porque o único que nunca vai desapontar você é o Senhor. Então, se você vive com uma pessoa assim, você tem que ler para ela a palavra, dar a ela uma Bíblia de presente, orar por ela, orar por ela, com ela, porque é só através do amor de Deus que preenche essa lacuna que existe no ser humano. Essa necessidade de ser amado, de ter atenção o tempo todo, de receber ligação telefônica o tempo todo, WhatsApp o tempo todo, ver se alguém curtiu sua foto, ver se alguém te mandou uma mensagem, se alguém te ligou, se alguém te visitou. É só Deus que vai suprir esse vazio que existe na gente. É verdade. E a solução não é deixar de ser vítima. Porque toda cura, irmãos, primeiro ela precisa ser confessada. Eu preciso... Por isso que a humildade, né, tá no processo de cura. Por quê? Eu preciso ser humilde para reconhecer, seja rejeição, seja autossabotagem, seja vitimismo, autocomiseração, arrogância, soberba, o que for. Eu preciso ter essa humildade. E a solução não é deixar de ser vítima, é enfrentar, né? O processo de cura, eu falo que é igual um processo quando você está com a ferida aberta diante de um médico. Você precisa expor.
Como que o médico vai fazer asepsia deste ferimento se você não expor a ferida? Assim é com Jesus. A gente precisa expor essa ferida. E muitas vezes a exposição pode trazer constrangimento, pode trazer dor, obviamente que traz. Por quê? Ele vai mexer, mas vai cicatrizar. E aí, enquanto você não permite que Deus mexa, você se torna escravo da ferida. Ou seja, você precisa o tempo todo se preservar para que ninguém a toque, porque se tocar e ela está aberta, você vai sentir mais dor. Então imagina a preocupação da pessoa de ficar o tempo todo se vigiando, ficar o tempo todo se preservando para que ninguém encoste aonde é exatamente o local onde mais dói. E quando você expõe a ferida ao médico, vai doer naquele momento? Vai, mas vai trazer um processo de cicatrização. Então, você se torna livre. Por quê? Você se sente, você experimenta de uma liberdade, porque qualquer pessoa pode tocar. Por quê? A cicatriz está fechada, a cicatriz fechou a ferida. E aí você vive de uma situação, você vive liberto daquele incômodo, daquela dor. E a pessoa que tem essa sensação de se sentir vítima, ela normalmente é uma pessoa sozinha, porque ela só atrai para ela pessoas que têm esse mesmo sentimento. Porque se torna muito difícil conviver com alguém tão negativo, tão pessimista, que só fala da mesma coisa, que só fala dessa própria dor, que só se coloca nesse sentido. É como mais ou menos assim, eu falo assim, pastor, olha que céu lindo. Ah, mas ele tá lindo assim, mas eu não tô podendo aproveitar, porque toda vez que eu olho para o céu, eu sinto uma dor no pescoço. Olha aqui, põe a mão aqui para você ver como é que tá inchado. É mais ou menos assim. Então, essa pessoa, ela normalmente fica uma pessoa muito sozinha, porque é difícil, é desagradável relacionar com a vítima. É desagradável. Ela tem um pessimismo dentro dela, de que tudo sempre vai dar errado. Ela não consegue ver beleza. E ela não percebe que as pessoas a afastam dela. Como você falou, se eu tô com uma ferida muito grande, exposta, putrificada, uma pisadura, uma machucadura com pulso, purulenta ali, realmente é difícil eu ver beleza em alguma coisa sentindo dor. Você sabe, você já deve ter tido uma unha do pé encravada. Se alguém pisar naquela unha, sangue de Jesus. Ter prazer em fazer um passeio, uma caminhada ecológica ou ir a um clube com a unha desse jeito. Não tem como. Para eu ver beleza onde existe beleza, ou até mesmo onde não existe, de eu conseguir extrair a beleza de alguma coisa, eu tenho que estar curado, eu tenho que estar bem. Com uma ferida, eu não consigo achar beleza em nada, porque aquilo ali pulsa o tempo todo, aquilo ali dói o tempo todo. Então, essa pessoa, ela não é vítima, mas de alguma forma ela está doente e ela requer cuidado. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Os comentários foram ativados. Se você quiser fazer alguma pergunta para a gente estar finalizando. Algum comentário? Porque a natureza de Deus é vitoriosa. Eu quero concluir isso. O oposto. O oposto da natureza da vítima, né? Então, com o Senhor, nós temos a vitória nele. E para a vítima não existe essa possibilidade, ela não enxerga isso. Isso. Ela entende, mas ela não vive essa realidade. Então, se você tem alguma pergunta, se você quer falar alguma coisa, seja um comentário, vocês fiquem ou quer completar alguma coisa que a gente falou, você pode fazer agora. Se você está vivendo essa situação com alguém do seu relacionamento, ou se você mesmo está com essa doença chamada vitimismo, né? Porque muitas vezes nós também vivemos isso, né? Muitas vezes nós não sabíamos que nos sentíamos assim, com autocomiseração, mas quando alguém fala, a gente começa a identificar. Mas não é verdade que eu também tenho isso? Que eu também ajo assim? Que eu também me comporto dessa forma? Muitas vezes a gente identifica quando as pessoas citam as características, não é? E eu começo a me identificar assim. Pastora Lide, você está aqui. Glória a Deus, saudades de você, viu? Um beijo no seu coração. Elizabeth também, minha amiga de viagem, que fez uma cirurgia. Graças a Deus já está bem, né? Graças a Deus, viu, Elizabeth? Kathleen também está aqui, entrou.
Se vocês quiserem enviar depois a pergunta também, né? Vocês podem estar enviando no direct, a gente pode responder. Se tiver alguma dúvida. Elísia. A Elísia falou que nós estamos afiadas. Com os assuntos. Afiadas Amém. como uma espada de 2 gumes. Não é mais edificante? É isso aí. Obrigada, Elísia. A Rosane, também do Ministério Infantil. Rosane, muito obrigado pelo prestígio, por estar aqui nos abençoando, viu? A Suelen, que também é do Ministério de Cura. Amém, é verdade. Não é? A Lide também, a pastora Lide do Ministério de Cura. Estou muito gente, feliz com a presença de fazemos, vocês. Nós fazemos realmente com muito amor. O nosso objetivo é levar cura para vocês realmente. E quando nós falamos, nós também nos curamos. Porque nós também ouvimos primeiro o que falamos, nós estudamos, nós nos empenhamos durante a semana de estar estudando sobre isso, entendeu? Então não pense vocês que nós também não somos curadas, não, porque somos, não é, pastora? Com certeza. Nós também estudamos o assunto, nós também nos esforçamos para que essa palavra também haja em nós, que traga mudança em nós também, sabe? Melissa. É por isso. Ei, beijo Melissa. no seu coração, Melissa. Um beijo, Melissa. Amém, irmãs. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para finalizar? Se você te sentir no seu coração de nos procurar aqui na igreja ou mandar uma mensagem para nós, não fique constrangida. Pode ser também um atendimento por WhatsApp, Sim, não tem problema não. Não fique constrangida, porque nós temos o maior prazer de atendê-las, né? De estar aqui mesmo para poder... Às vezes você não quer compartilhar aqui na live, aqui no comentário, mas você quer, de alguma forma, se identificou. Permita o Senhor te curar, assim como Ele tem curado a minha vida e a vida da Sandra. Permita o Senhor fazer uma obra completa, porque a palavra dele fala que a obra que Ele começou... Ele há de terminar. Então, que você possa contribuir, né, com o Senhor. Não seja impedimento para que Ele haja na sua vida e te transforme. Porque Ele tem muitos planos ao seu respeito. Principalmente em tudo que diz respeito à sua história. Porque Ele precisa de você para alcançar outras vidas. E eu quero te abençoar nesta noite. Dizer que nós estamos aqui... alegres de saber que o Senhor cumpriu o propósito para essa live. E essa live vai ficar gravada no IGTV. Dá um print também. Então você pode assistir depois também. Se você quer mostrar para alguém, quer que alguém assista essa live, você pode procurar no IGTV da Face do Leão, que você vai poder mostrar, ver de novo, ou mostrar para alguém que você precisa. E o Silas está pedindo para quem tiver aí no celular, dar um print. Apertar no aviãozinho aí, ó. Ah, tá. Você printa a tela e envia para pessoas que você... E marca o Instagram da pastora, que é Mpia Barroso, e o meu, que é Sandy Furbino. E o da igreja você já sabe, Face do Leão. O Silas, fala alto, não tem problema você falar na nossa live, não. O Silas está tentando nos ensinar. Uma foto, vai lá na foto e comenta o que vocês acharam da live. Tá bom. A pastora Maria postou uma foto dela no Instagram da Face do Leão. Então, ali, estava dizendo para você ir lá e comentar. O que você achou da nossa live. Não o que você achou da foto dela, mas o que você achou da live. Deixa eu falar mas da foto também. Se você quiser também comentar da foto dela, que ela tá bonita, que ela tá linda, pode também. Tá bom? Eu também tô na foto, tá? Então pode falar de mim também. Isso. Mas o objetivo é que você fale o que você achou da live, sugerir algum tema que você gostaria que a gente falasse. Nós temos uma programação, eu estava aqui folheando o caderno igual uma maluca, vocês devem ter visto, é porque eu estava tentando achar onde que eu tinha colocado vários assuntos, assim, mais ou menos em ordem, sobre o que a gente falaria nas próximas lives. Mas você pode também sugerir o que você acha que seria adequado para que a gente falasse. Então, pastora, vamos orar, por favor? Vamos. Vamos orar. A Suelen está sugerindo procrastinação. Nós já falamos. Eu acho que nós já falamos, Acho que nós já falamos nós já sobre falamos, procrastinação. sim. Vai lá no Instagram da Face do Leão, que está lá. Você vai achar Vamos lá. orar. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade e o privilégio de estar servindo ao Senhor nesta noite. Obrigada, Deus, porque nós cremos que o Senhor Deus, nós cumpriu cremos. o teu propósito através das nossas